naquela cidade movimentada, onde todos comentavam sobre os feitos extraordinários de Jesus. Havia uma mulher que carregava consigo um fardo de dor e vergonha. Por 12 anos, ela sofria com um fluxo de sangue contínuo, uma enfermidade que não apenas drenava suas forças físicas, mas também a isolava do convívio social. Na cultura daquele tempo, uma mulher nessa condição era considerada impura. Não podia abraçar, não podia participar das celebrações, não podia sequer entrar no templo para adorar. Era como se carregasse uma marca de rejeição onde quer que fosse. E cada dia era um lembrete cruel de que ela estava à margem da vida. Tudo o que possuía, ela já havia gastado em médicos e tratamentos, mas nenhum resultado veio. Pelo contrário, a dor só aumentava, a fraqueza só se aprofundava e a esperança parecia desvanecer-se como fumaça ao vento. 12 anos de lágrimas, de solidão, de humilhações escondidas, atrás de paredes silenciosas. Era como se sua própria identidade tivesse sido moldada pela doença. Mas mesmo diante desse abismo, havia dentro dela uma centelha de fé, pequena, mas inabalável, que se reacendeu quando ouviu o nome de Jesus. Ela não sabia explicar de onde vinha tamanha esperança. Mas quando escutou os relatos de que cegos viam, paralíticos andavam e leprosos eram purificados ao simples toque de Jesus, algo se acendeu em seu coração. Talvez fosse sua última chance, talvez fosse sua única saída. A multidão que cercava o mestre naquele dia parecia uma barreira intransponível, mas a mulher decidiu que nada a impediria. Com passos trêmulos, coberta por um manto que escondia sua fragilidade, ela se aproximou. Cada passo era uma batalha. O medo de ser reconhecida, a vergonha de ser rejeitada e a fraqueza de seu corpo quase a impediam de continuar. Mas sua fé falava mais alto. Se eu apenas tocar na orla de suas vestes, ficarei curada. Não precisava chamar atenção, não precisava de palavras, não precisava que ele a notasse. Um simples toque seria suficiente. E assim, entre empurrões, olhares duros e o barulho da multidão, ela se esgueirou até chegar perto. Estendeu a mão, talvez a mais difícil ação de sua vida, e tocou. Foi um instante, mas naquele momento o céu se moveu e o milagre que parecia impossível se tornou realidade. Ele parou, virou-se e fez uma pergunta que soou estranha para todos que estavam ali. Quem me tocou? Os discípulos olharam confusos e disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados e ainda perguntas: quem te tocou? Mas Jesus sabia que não era um toque comum, não era um empurrão da multidão curiosa, era um toque de fé, capaz de arrancar poder do próprio Filho de Deus. A mulher, ainda trêmula, sabia que não podia mais se esconder. Ela havia recebido seu milagre, mas agora precisava ter coragem para se expor diante de todos. Com o coração acelerado e lágrimas nos olhos, se aproximou de Jesus, caiu aos seus pés e contou toda a verdade sobre sua dor, sobre os anos de sofrimento, sobre os fracassos e sobre a fé que a levou a tocar em suas vestes. A multidão, antes indiferente, agora silenciava, chocada com sua ousadia. E foi então que Jesus, com um olhar cheio de amor e autoridade, declarou: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. A palavra filha ecoou dentro dela como um bálsamo que curava não apenas o corpo, mas também a alma. Pela primeira vez em muitos anos, ela não era vista como impura,
rejeitada ou esquecida. Ela foi chamada de filha pelo próprio Filho de Deus. Aquilo não foi apenas uma cura física, foi uma restauração completa da dignidade, da identidade e da esperança. A mulher que vinha de 12 anos de perdas recebeu um futuro novo, publicamente afirmado pelo próprio Cristo. A notícia espalhou-se como vento pelas ruas estreitas. A mulher impura foi chamada de filha. Alguns cochichavam desconfortáveis, outros, emocionados, enxugavam os olhos. O milagre se tornara um sermão vivo que derrubava muros invisíveis. A religião que afastava, Jesus aproximava. A lei que isolava, Jesus transfigurava encontro. E a mulher, cujo nome não foi registrado nos pergaminhos, tornou-se ícone da fé que não brada, mas alcança. Sua oração não foi um discurso, foi um gesto. Não foi a força da mão, foi a insistência do coração. O toque não foi roubo, foi demanda legítima de quem reconhece no Cristo a fonte da vida. Há momentos em que a fé precisa atravessar multidões, suportar olhares, vencer cansaços, suportar a própria memória do fracasso. Ela atravessou tudo isso e tocou. Depois daquele encontro, a cidade nunca mais foi a mesma. O local onde a mulher tocou as vestes tornou-se memória de um altar a céu aberto. Muitos que se sentiam indignos começaram a se aproximar de Jesus com coragem. E cada passo dado rumo ao Mestre parecia ecoar a frase que ela havia sussurrado dentro de si: se eu apenas tocar. A fé, quando amadurece, aprende a sintetizar o impossível em um gesto simples. Foi aí que compreendemos que há milagres que exigem voz, mas há outros que exigem silêncio e um toque. Quando o sol se pôs naquele dia, a mulher do fluxo, agora filha menos, respirou como quem aprende de novo a estar no mundo. Talvez tenha chorado outra vez, mas não de dor, de alívio. O toque que mudou sua história ainda repercute em nós. Ele nos chama a atravessar nossas multidões. O medo do que vão dizer, a fadiga de tentativas frustradas, o orgulho que impede de pedir ajuda, que essa história continue sendo uma janela aberta para o Deus que não se incomoda com a nossa poeira, mas se importa com a nossa dor. E que, ao ouvirmos de Jesus, vá em paz. Entendamos que a paz não é a ausência de luta, é a certeza de que Ele nos chama de filhos. No meio dela, a hemorragia pode ter durado 12 anos, mas a identidade restaurada dura para sempre.